Na série Municípios Capixabas, você vai conhecer Guarapari, a cidade saúde, um dos principais roteiros turísticos do Espírito Santo, conhecido internacionalmente pelas belas praias e o poder medicinal das areias monazíticas. Guarapari está a 51 quilômetros da capital Vitória. Tem cerca de 100 mil habitantes e faz parte da região metropolitana. O local preserva uma paisagem natural surpreendente. Um cenário singular formado por mar, piscinas naturais, mata atlântica e manguezais. Como muitas cidades litorâneas brasileiras, Guarapari surgiu dos aldeamentos criados pelos jesuítas para catequizar os índios. No Espírito Santo, foi uma das primeiras regiões a serem povoadas. A história começa em 1569, com a chegada do padre José de Anchieta. O padre Anchieta veio do sul do Brasil, na comitiva do governador-geral Mendes Sá, com a função de fundar 4 aldeamentos no Espírito Santo. O último foi Guarapari. Ele passa aqui em 1569, determina a construção de uma capela, vai embora e volta 16 anos depois, em 1585, inaugura a capela e dá início ao aldeamento de Guarapari. Essa capela tinha como padroeira Santana. E para a inauguração ele escreveu um alto em Tupi-Guarani em homenagem a Pirataraca, que era um índio que tinha fama de bom e que acabara de falecer, e que a maioria dos historiadores fala que é a primeira peça teatral encenada no Brasil. Aldeia do Rio Verde, Santa Maria de Guaraparim, Vila dos Jesuítas, Guaraparim. Foram muitas as denominações até que o município recebesse o atual nome de origem indígena, que significa armadilha de pássaro. Guará são 2 palavras tupis guaranis, Guarapari. Guará é uma ave, uma garça muito bonita, ela nasce branca, fica acinzentada, torna a embranquecer e por fim sua coloração é vermelho carmesim por causa da alimentação do pássaro. Ele se alimenta principalmente de caranguejos e camarões e também de peixe. Pari, com um pingo no i, é armadilha, cercado, armadilha de pegar peixe. Os índios faziam cercados perto dos manguezais, tipo labirinto, e quando a maré enchia, o peixe entrava, quando a maré vazava, ele ficava aprisionado. E o guará, como também se alimentava de peixe, ficava ali perto e com isso acabou exterminado, porque falam que a carne é muito gostosa, os ovos também. Os índios usavam as penas para se enfeitar, mas o índio não acabava com nada, era o branco mesmo, civilizado, dito civilizado. Mas Pari, também com um tio no i, se torna adjetivo e significa manco, aquele que tem uma perna mais curta. E alguns historiadores citam isso como origem do nome, mas não é, porque o nosso é o pingo no i. E etimologicamente, Guarapari e Guaraporé é árvore da família das cominiáceas, ou que tem a madeira rocheada e as raízes adventícias, que é o mangue vermelho, o Rhizophyra mangue, que é o mangue predominante da nossa região, que é usada pelos artesãos de barro aqui para dar aquela cor negra, o principal artesanato do estado. A vida econômica de Guarapari começou nas montanhas, onde os imigrantes alemães e italianos deram início à colonização por volta de 1800. A principal atividade da época era o café. Já no litoral, a pesca também se tornou uma importante fonte de renda e subsistência dos moradores. Em 1891, Guarapari foi emancipada. Até o início do século XX, foi uma cidade portuária de bastante movimento. Entretanto, com o surgimento das estradas, o movimento do porto foi diminuindo até desaparecer. A partir daí, o crescimento econômico de Guarapari seguiu em ritmo lento. A sorte começa a mudar por volta de 1936, quando o médico cientista Dr. Silva Melo publica vários artigos em revistas medicinais sobre as propriedades terapêuticas das areias monazíticas encontradas na Praia da Areia Preta. O balneário passa a ser, então, referência para o mundo como a cidade-saúde. O Silva Melo, quem mais estudou essa questão da radiação no organismo humano, porque ele era doutor, ele fez doutorado no Instituto do Rádio em Berlim e a tese dele era a influência do tório X sobre o sangue.
ele observou que em Guarapari o pessoal vivia muito. A faixa de vida na época era de 50, 60 anos, e aqui não, 80, 90, 100, cento e poucos anos. E com uma memória fantástica, fazendo tudo, tanto que muito do que eu sei eu tenho que agradecer esses moradores. Eles me ensinaram músicas, dancinhas, coreografias do folclore local, da cultura popular. E muito assim, eles são pessoas que, apesar de não terem formação acadêmica, eles têm uma cultura de vida. E o Silva Mello observou isso, que eles faziam tudo e viviam muito, com muita lucidez. Também por causa da radiação ambiental e por causa da alimentação, que era base de peixe, praticamente. As areias monazíticas, na verdade, foram descobertas em 1898, muito antes de serem conhecidas pelos efeitos medicinais. No local já funcionava a usina de beneficiamento das areias, a Mibra, monazita e umenita do Brasil. As areias eram separadas por lavagem e depois por eletroímãs. As cores mostram a variedade de minerais encontradas na região. E a primeira coisa que fabricaram com a monazita do Brasil foi camisinhas para lampiões a gás. A marca era Auer e a fábrica na Holanda. Eles empregavam 3% de monazita na fabricação. Depois foram aumentando e a inspeção holandesa fechou a fábrica porque estava fora dos padrões. Depois eles tocaram 15 mil toneladas de areia em Hamburgo, na Alemanha, e com uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles exportaram também para os Estados Unidos para a fabricação de bomba atômica. A Mibra explorou as areias até 1960, quando o governo brasileiro começou a taxar a exportação do produto. A pesquisadora Beatriz guarda com cuidado várias amostras. Também ficou como lembrança um exemplar de sabonete feito à base de umenita. Com a divulgação dos poderes medicinais das areias entre os anos de 1950 e 60, Guarapari registra um grande crescimento da economia baseada no turismo. Autoridades, empresários e gente famosa vinham em busca das curas prometidas pelos minerais. O craque Garrincha e o ex-presidente João Goulart são algumas das personalidades. Nessa época, o Radium Hotel reinava absoluto. Aqui era o destino preferido da classe alta. O prédio foi construído em 1947 para ser uma escola naval, tanto que tem o formato de âncora, mas com a localização privilegiada, acabou virando um hotel-cassino de padrão internacional. Com a proibição dos jogos no Brasil, entrou em decadência por volta de 1964. Hoje é tombado pelo patrimônio histórico-afetivo. Luiz trabalhou durante 36 anos no hotel mais famoso da cidade. Era o encarregado geral da manutenção. Para ele, uma época inesquecível. Lá só tinha alta sociedade. Você vê que a mulher do presidente da República, Tereza Goulart, ela veio para Guarapari para ficar na praia, descansar, passar uns 15 dias na praia. Um governador, Abreu Sudé, Ademar de Barro, Tenório Cavalcante, essa turma toda vinha para aqui, para o Rádio Hotel. Guarapari, ele tomou o crescimento total por causa do Rádio Hotel. Outro lugar frequentado pela elite de Guarapari na década de 1950 é o Siribeira Yacht Club. Fundado em 1947, o local, que hoje é usado para eventos sociais e reuniões, já foi palco dos grandes bailes de carnavais e apresentações de orquestras. Nós éramos convidados a participar de um Siribeira Clube, que era a coisa mais impossível do mundo se um pobre entrar lá. Outro personagem que ajudou a fazer história em Guarapari é Deolindo. Empreendedor, foi um dos fundadores do Siribeira Yacht Club. Hoje, debilitado por conta da idade, lembra emocionado do clube que ajudou a construir. Deolindo também ajudou a fortalecer o turismo local. Foi um dos primeiros a investir no setor hoteleiro. De lá para cá, já se foram mais de 60 anos. Quem acompanhou parte dessa trajetória é a neta Brunella. Eu morei aqui no hotel, praticamente assim, tive a minha infância, nasci, todinha.
Então, praticamente assim, eu não brincava, né? Porque eu tinha que ser o espelho dos hóspedes, senão meu avô me batia. Mas assim, a minha infância todinha foi com os meus avós, sempre vendo eles trabalhando demais. E o hotel é um hotel família, então eu recebi muitos familiares, sempre recebe, né? O glamour e as visitas ilustres ficaram para trás. Também já não é mais possível a exploração das areias medicinais, proibida desde 1983. Mas com uma natureza dessas, voltar a fazer sucesso era só uma questão de tempo. Hoje a cidade é uma das mais procuradas por turistas do mundo todo. A atividade acabou se tornando a base da economia, transformando Guarapari no maior polo turístico do Espírito Santo. A cidade, que de acordo com o IBGE possui pouco mais de 100 mil habitantes, no verão chega a abrigar 500 mil pessoas. É inexplicável, sabe? É apaixonante. Praia boa, bonita, beleza, né? Mas não são só as praias que estão atraindo os turistas. É que Guarapari está vivendo um novo momento, o de valorização da história e da cultura. O município preserva um valioso patrimônio do século XVI. A antiga matriz, marco na fundação da cidade, foi o primeiro monumento tombado pelo IPHAN em 1970. A igreja já passou por várias reformas. A mais importante aconteceu em 1751. A então Capela de Santana se transformou em matriz e mudou o nome da padroeira para Nossa Senhora da Conceição. Já o Poço dos Jesuítas, localizado no Morro do Atalaia, é o único que restou dos vários exemplares com cúpula de pedra construídos em 1585. A parte externa foi feita com pedras, barro, areia, conchas e óleo de baleia. Poços como este eram as únicas fontes de água doce usadas para abastecer a população. Outro passeio obrigatório são as ruínas de Nossa Senhora da Conceição. Algumas paredes e a Torre dos Sinos ainda permanecem de pé. O templo começou a ser construído em 1677, mas nunca ficou pronto. Um incêndio teria impedido a construção da obra. A relíquia, que hoje é tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, já serviu de cadeia, cemitério e até de horta para alunos da escola pública. A fé é uma forte característica dos guaraparienses. No morro da antiga matriz, encontramos uma pequena gruta, a Grutinha de Santana, como é carinhosamente chamada. Ela foi construída em 1944 pelos moradores do balneário para homenagear a primeira padroeira da cidade, um lugar reservado para as preces. A gruta foi tombada como patrimônio afetivo do município. O roteiro histórico-cultural contempla ainda a Casa da Cultura. Construída em 1749, chegou a ser sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, e também como cadeia. O imóvel ficou abandonado por um tempo. Em 1980, foi reconstruído. A fachada e as laterais foram o que restou da obra original. Descaracterizado, o monumento perdeu valor histórico. Mesmo assim, chegou a funcionar como espaço cultural e museu. Hoje, abriga apenas a Biblioteca Pública. A variedade de monumentos dá uma noção da riqueza cultural e histórica da cidade e também do seu povo, a ponto de gerar um fato curioso. Em 1916, para inaugurar o primeiro cemitério, foi preciso pegar emprestado um finado do município vizinho, Anchieta. O que muita gente não esperava era que esse fato virasse caso de novela anos mais tarde. Em O Bem Amado, de 1973, o autor Dias Gomes fez referência ao episódio, que virou um enorme sucesso em todo o Brasil. Guarapari também vem surpreendendo os visitantes com uma atividade que vem ganhando força, o agroturismo.
Saindo do centro da cidade, encontramos uma região pouco conhecida, até mesmo pelos capixabas. Estamos em uma das 20 propriedades que compõem o Circuito Vale das Águas. Um lugar de clima ameno, formações rochosas e muita área verde. As piscinas naturais ajudam a compor uma bela imagem, digna de cartão postal. Que a gente oferece cachoeira, piscina, bar molhado, apartamentos. É bem escondidinho, mas quem vem apaixona. E por falar em natureza, é hora de um passeio ecológico no Parque Morro da Pescaria. Com 73 hectares, o lugar é coberto pela Mata Atlântica. Até 1995, antes de virar parque, o local era frequentado apenas por pescadores. Mas em 2007, se transformou numa importante unidade de conservação permanente. Um grupo de ambientalistas, que na ocasião chamava-se Associação Ambientalista de Guarapari, a Água, junto com outros voluntários também do município, se preocuparam com a situação, tratando-se de uma área nobre, uma área muito bonita, com uma preservação muito rica, e trabalharam a criação de um parque municipal. O município, então, por lei, nomeou essa área como parque municipal, e a partir daí começou-se a preservar, ocupar a área de forma a preservar e controlar o acesso das pessoas, sempre visando a preservação e a conservação do espaço. Nós temos aqui um grande número de jiboias, cobras, temos gambá, tatu, lagarto, aves, diversos tipos de aves aqui, de pássaros. Nós temos assim uma biodiversidade muito rica mesmo, natural, endêmicas aqui da região e de Mata Atlântica. No meio do caminho, um pequeno paraíso. Uma lagoa escondida entre as árvores. As águas transparentes contrastam com o verde intenso da mata. Um visual cinematográfico. Depois de quase 1 hora de caminhada, a recompensa: Praia do Ermitão, o recanto preferido de quem busca sossego. A beleza das formações rochosas impressionam. São verdadeiras esculturas, um presente da natureza. Luiz é quem toma conta dessa área há pelo menos 15 anos. Ele conta como a Praia do Ermitão recebeu esse nome. Há muitos anos atrás, viveu ali um senhor, ele era barbudo, e ele viveu ali um tempo solitário. Por isso que ele chama Praia do Ermitão, porque ele era solitário, vivia ali no canto da praia. Outro destino imperdível de Guarapari é o Parque Estadual Paulo César Vinha. Localizado em Setiba, foi criado para proteger espécies de plantas e animais ameaçados de extinção por conta do desmatamento da Mata Atlântica. O parque tem mais de 1.500 hectares de praias, florestas, lagoas, dunas e alagados. O local é aberto a visitas e também a pesquisas. Tantos passeios abriram nosso apetite. Que tal experimentar o mais famoso quitute de Guarapari, o bolinho de aipim, que não é um bolinho qualquer. Estamos na barraca da Zezé, Praia de Meaípe. Aqui é feito salgado que impressiona pelo sabor e pelo tamanho. E eu sou sempre exagerada em tudo, Eu fazia, tentando fazer com a massa fininha, porque ele é uma massa fininha com bastante recheio. Só que quando eu apertava ele dessa maneira aqui, ele rachava aqui. Quando eu punha um remendo aqui que ele rachou, ele rachava em cima. E assim por diante. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, de maneira que cada vez que eu terminava de fazer um bolinho, estava um gigante. E se diminuir o tamanho do bolinho, o que acontece? Não, esse não é o bolinho da Zezé, não é possível. A clientela não dá folga, nem quando o Zezé está dando entrevista. Vamos colocar aqui que tem um rapazinho ali esperando esse bolinho. Zezé faz os bolinhos de aipim há quase 30 anos. Com a dedicação veio o reconhecimento. Os quitutes são frequentemente indicados em revistas de turismo como destaque gastronômico da região. Eu acho que isso é mérito de Deus, você entendeu? Porque nada nessa vida que você faça agrada se você não fizer com amor. Depois de provar o super bolinho, seguimos para uma nova aventura, agora no fundo do mar.
As águas transparentes são frequentadas o ano todo por praticantes de esportes aquáticos que vêm em busca de uma das maiores biodiversidades marinhas do Brasil. O paulista Eduardo já mergulhou em várias partes do mundo, mas não esconde a preferência por Guarapari. Guarapari tem um encanto especial. Eu venho de longe mergulhar aqui. Aqui encontra a água fria do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, e água quente da Bahia. O Espírito Santo está bem nesse meio. Há uma insurgência de nutrientes que trazem os peixes para se alimentar aqui nessa região. Além dos naufrágios e dos corais e da característica do Espírito Santo. Então faz o mergulho muito prazeroso aqui. O litoral conta com grande variedade de pontos de mergulho, tanto para os experientes quanto para quem está só começando. Mariana e Bruno são mergulhadores iniciantes. Eles estão indo para a Austrália e não querem fazer feio por lá. É a primeira vez com cilindro, assim, nessa ansiedade de poder conhecer lá embaixo. A expectativa também é das melhores. Vamos ver como é que está a visibilidade da água e a temperatura. Acho que vai dar tudo certo. Depois da checagem dos equipamentos e das orientações, é hora de seguir mar adentro. A expectativa aumenta à medida que a embarcação avança. Até chegar à Ilha Escalvada, são quase 50 minutos de navegação. Depois de tudo pronto, é hora de mergulhar. Na frente vão os instrutores, depois quem está começando. Tudo é supervisionado bem de perto para garantir tranquilidade, segurança e, principalmente, uma experiência inesquecível. A gente está lá embaixo, parece que passaram 10 minutos, nem isso. E assim, a sensação maravilhosa de ver um monte de peixe lindo. Uma grande diversidade de peixes, foi bacana. O mergulhador, ou ele vai mergulhar acompanhado de um profissional que trabalha na área, ou ele vai mergulhar com algum outro mergulhador que já passou por um tipo de treinamento. Então, para você mergulhar, você tem a opção de fazer um batismo ou fazer o curso. O batismo, você vai experimentar o mergulho, vai ter um instrutor que vai te levar para te dar um passeio lá embaixo, para você conhecer como é que é. E o curso de mergulho ele serve justamente para depois que você já conheceu, já sabe como é que é, você desenvolver as técnicas de mergulho e poder mergulhar mais à vontade com outro mergulhador, com a família, com os amigos e tal. As ilhas da região são famosas entre os mergulhadores de todo o país pela quantidade e variedade de vida marinha. Os pontos mais procurados são os 3 navios náufragos, entre eles o gigante grego Victory 8B, afundado em 2003 de forma controlada entre as Ilhas Rasas e Escalvada, para criar o maior recife artificial da América Latina. Enfim, uma experiência que não se tem todo dia. A nossa aventura em Guarapari chegou ao fim. O que fica é a gostosa sensação de querer voltar para essa terra privilegiada pela natureza.